enquanto o grupo de estudantes da USP promove a Semana do Baseado para defender a legalização da maconha, flagrantes de reportagem mostram o avanço da droga em território ainda mais jovem, as escolas de primeiro e segundo grau. Veja as imagens. Traficantes vendem maconha e cocaína. Alunos consomem drogas livremente e a poucos metros de distância de escolas públicas e particulares. A mais recente pesquisa feita nas capitais brasileiras mostrou que 1 em cada 4 estudantes já teve contato com as drogas ilegais. Nesse quadro, em que o poder público tem imensa dificuldade para conter o consumo e o tráfico, o que podem fazer os pais? Devem confiar na educação que dão para os filhos ou vigiar e punir? Para o educador americano Jeff Boasberg, é a baixa tolerância ao sofrimento em nossa cultura que leva muitos adolescentes às drogas. Daí a recomendação, abre aspas, devemos preparar nossos filhos para a estrada e não a estrada para nossos filhos. Fecha aspas. Para falar da pesquisa de estudantes, consumo de drogas e papel dos pais, recebemos Jaqueline Juste, psiquiatra do Grupo de Estudos de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas, especializada em crianças e adolescentes, e Mônica Gorgulho, psicóloga, consultora do Centro Internacional de Políticas para o Álcool. Sejam muito bem-vindas. Vocês viram que a pesquisa compara os dados que tinham sido levantados em 2004 e vemos que tem uma certa estabilidade no consumo de álcool, de drogas, né? Especialmente o de drogas, que é o que a gente está tratando aqui. A gente percebe que aí tem 25% de jovens que apontam o uso, há uma queda aí dos inalantes, dos solventes, um aumento da cocaína, a maconha é praticamente estável e é idêntico, tanto na escola pública quanto na escola privada, ou seja, não é uma questão de até é mais acima até na escola privada do que na escola pública. O que vocês acham em comparação, digamos, com o resto do mundo? Nós estamos num sinal de alerta, é normal? Qual a opinião de vocês? Eu acho a maconha, as drogas estão cada vez mais é mais fácil de se ver, talvez. E talvez por isso dá a impressão que aumentou. Mas aí a estatística diz que não, está igual. Né? Talvez seja uma coisa que está mais visível, né? As pessoas, talvez pais mais atentos, não sei, a população mais atenta a esse tipo de comportamento, mas de fato não houve um aumento. Né? E não também que eles reportem, pelo menos. Então, sabe uma coisa que eu acho bem interessante da gente pensar e que todo mundo deveria saber, e acho que dificilmente, raramente os meios de comunicação divulgam esses dados? A gente tem esses dados aqui do CEBRID, né, que são dados super confiáveis, todas as instituições brasileiras usam esses dados, portanto a gente pode confiar bastante neles, mas tem uma outra instituição internacional que é o NODC, que é uma das agências das Nações Unidas que lidam com a questão de drogas e crimes, né? Portanto, é a agência mais estrita, mais exigente de todas as agências das Nações Unidas, que mostram o mesmo comportamento no mundo inteiro. Então, não existe, digamos, de jovens que topa experimentar, que fica mais tempo na droga e tal, é semelhante. No mundo inteiro? No mundo inteiro? Sim. E até uma coisa, um dado super interessante, a gente costuma dizer que 10%, né, no geral, 10% da população que experimentou substâncias psicoativas vai acabar desenvolvendo ou um abuso ou uma dependência daquelas substâncias. E esses relatórios anuais, eu acompanho ano a ano, até para pensar a necessidade da gente desmistificar essas informações, né? Esses relatórios mostram que menos de 1% das pessoas que usam, que experimentam substâncias psicoativas, acabam desenvolvendo uso problemático. E eles nem falam mais sobre dependência. Aqui também, nesse estudo entre os alunos que indicaram uso frequente ou uso pesado, é menos de 1%. 0,7, 0,8 conforme a droga. Você citou que mais na escola pública, mais na escola privada que na escola pública. Então, e nós estávamos discutindo isso um pouco antes, que alguns padrões de uso acontecem mais na escola privada do que na escola pública, mas quando começam o uso frequente ou pesado, ou não tem diferença, ou se dá mais na escola pública do que na escola privada. Então, quando a gente pensa que a experimentação, essa coisa da curiosidade, etc, pode acontecer mais na escola privada, dá vontade de pensar, eu não sei se a
gente pode pensar assim, mas dá vontade de pensar, será que então são alunos que acabam tendo algum outro recurso de assistência familiar, de uma educação mais elaborada, etc., que faz com que eles possam experimentar, mas depois não caiam em padrões de risco ou não? Eu fico tentada a Eu acho que as famílias assim. durante muito tempo esperaram que o poder público fizesse uma parte desse trabalho de, digamos, prevenir ou de impedir que a droga chegasse com tanta facilidade. Mas o que se percebe é que meio que jogaram a toalha, né? A gente viu por essas imagens que o jornal hoje exibiu essa semana e que são muito impressionantes, porque o tráfico está na porta da escola e as crianças, as jovens usam ali muita disfarçatez. Então, essa falta de limite ou essa facilidade estimula mais o consumo. O pai, a família, o que pode fazer diante de um quadro desse? A disponibilidade da droga também faz com que tenha essas ondas de, às vezes, mais um tipo de droga, mais outro tipo de droga, principalmente na adolescência, né? Porque a adolescente, geralmente, eles experimentam o que tem, o que é mais, está mais ao alcance deles. Então, varia, às vezes, custo, acessibilidade, tem influência de amigos, então, claro que isso influencia, né? Mas, eu acho que precisa estar atento, mas assim, é diferente do que a gente ouve, às vezes até do próprio adolescente, todo mundo usa. Não é, a pesquisa não mostra que todo mundo usa. Então assim, alguns experimentam e poucos ficam, outros estão ali e nem experimentam, pelo menos os dados que a pesquisa mostra. Isso também a gente tem que pensar que também não quer dizer que a gente não precisa se preocupar, né? Porque uma vez que se torna um dependente, a gente não sabe quem que vai ser esse sorteado a virar um dependente. Então eu acho que a gente tem que cuidar e tem que tratar seriamente, tem que estar em cima, mas não é como às vezes o adolescente traz para os pais, todo mundo faz. Não é bem assim, todo mundo faz, né? Porque vão minimizando. Mas eu acho que tem uma coisa, Jaqueline, quando a Mônica pergunta, né, o que os pais podem fazer, né? Não, é porque a preocupação é essa. Você vê que está lá na escola. Você pode tentar controlar o horário da saída, da balada, dos amigos, aquele lá, má companhia, má influência e tal. Mas a escola, todos os meninos vão. Claro. Portanto, o que podem fazer os pais? Como agem diante disso? Olha, tem um dado de consultório que eu adoro contar, porque assim, eu mesma achei incrível isso. Na mesma semana eu atendi 2 famílias, né, que já estavam comigo, eu atendia os adolescentes, então os pais também vieram para entrevistas e etc. E cada um disse que ia mudar para o bairro do outro e por coincidência eles citaram o bairro um do outro porque onde eu moro tem muita droga e lá tem menos. E aí na semana seguinte eu falei, pois então eu preciso contar para vocês, são 2 famílias que estão mudando, trocando de bairro por causa disso. Inutilmente. Inutilmente, porque as substâncias estão disponíveis, porque quando a gente fala de drogas temos que lembrar que nós estamos falando de substâncias psicoativas. Lícitas, ilícitas, elas estão disponíveis. Quando fala essa coisa, como os pais podem se comportar, né? Existe uma tendência ou existe uma linha que diz que os pais devem vigiar. Né, os pais devem vigiar. E assim, não funciona. Não adianta, porque não funciona. Os pais devem estar presentes. Isso, a Jaqueline falou uma coisa muito importante. Mas não relaxa. Não é vigiar. Você estar presente não é vigiar. Da vida do teu filho. Isso. Conhecer os amigos, estar junto, não é aquela... não ser um pai entrão e... Mas sabe que fica remexendo nas coisas. Não, isso não. O pai que está presente na vida do filho, ele percebe rápido, hora que experimentou, se não experimentou, porque muda o comportamento, se passou do ponto do experimentar, atrapalha a escola. O pai que está presente percebe rapidinho essa alteração no filho. Posso falar mais? Os pais que estão presentes, eles estão abertos para que os filhos venham conversar com eles quando os filhos começam a achar que tem alguma coisa errada acontecendo. É claro que o adolescente não vai chegar e falar assim, sabe o que é, mamãe, eu estou usando maconha demais, então acho que não está dando certo. É óbvio que não vai ser assim. Mas eles começam a procurar mais os pais, eles começam a querer ficar mais juntos. Ou esquecer a maconha em algum lugar para ser flagrado. Porque nós estamos falando... Na esperança de que esse pai venha de algum tipo de limite, ou que pegue na mão e ajude. Porque nós estamos falando, os adolescentes, eles faz parte da adolescência essa aparência
carência, de que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, não porque seja um comportamento bobo, mas porque é uma experiência necessária para a adolescência, que Tem que é deixar treinar a ser adulto, né? Ser deixar adulto de é ser cuidar o da minha filho vida. do pai e da mãe e desenvolver a identidade própria, a personalidade própria. Então, nisso, ele tem que renegar, de uma certa forma, essas figuras parentais que durante muito tempo o definiram. É a Luluzinha, filha da Maria. Ela deixa de ser a filha de não sei quem para ser ela. E os pais começam a ser os pais daqueles filhos. Há uma troca de papéis. Então, nessa postura, os adolescentes vão fazer essa coisa meio assim, eu não preciso de vocês nem nada disso. Mas os pais têm que entender que, assim, não é verdade. Os adolescentes querem atenção, eles querem esse aconchego, eles querem esse carinho. Tem muitas mães, por exemplo, que começam a reorganizar a sua vida, as que podem, obviamente, né? Começam a reorganizar a sua vida para estar mais presente com os filhos adolescentes. Nessa fase mais complicada. Para deixar o mundo mais aberto. Clichê, digamos, de dizer, não, confie na sua educação, ele vai voltar a ser o que ele era, se você der uma boa educação, ele vai atravessar essa fase. Mas o que é essa boa educação? O que são esses valores que foram dados antes e que um pai agora pode se garantir de dizer, não, ele está atravessando essa fase, mas lá adiante ele retoma essa base. É difícil, assim, por exemplo, um pai alcoólatra, que tem vários problemas, agressividade em casa, isso já é já tem uma dependência química na família, já tem uma coisa desestruturada que já já se coloca em maior risco do adolescente desenvolver isso também. Mas assim, é muito importante com criança, eles são muito atentos assim, o que você fala e o que você faz. Então é muito importante a coerência do que você fala e o que você faz. Então não adianta, você não pode fumar maconha, mas eu não posso fumar maconha com o filho, mas você bebe. Então isso é incoerente. Então isso é muito importante os pais estarem muito atentos a esse tipo de mensagem que é passado desde o berço, né? É uma coisa que acompanha, e na adolescência eles começam a contestar. Né? E eu acho que tem uma outra coisa também, Jaqueline, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que a boa educação pode ser resumida numa base afetiva sólida de relacionamento. Se os pais conseguem estabelecer uma base afetiva sólida com os seus filhos, essa é uma boa educação. O que vai acontecer vai ser uma troca de afeto entre eles de uma forma saudável. O adolescente vai passar por essa fase em que ele começa a dizer, meus pais não sabem de nada, eles estão por fora, tarará. E no fim das contas, quando terminar a adolescência, ou quando estiver chegando no final da adolescência, eles vão voltar e vão continuar exercitando aqueles mesmos valores de preocupação. Se os pais se preocupam com os filhos, mas de uma forma genuína. Não é só assim, deixa eu ver se você usou droga ou não. Não é assim, a sua festa foi boa, foi legal, você se divertiu, com quem que você foi? Mas você não era aquele seu amigo que estava enfrentando os problemas antes? Sabe, os pais realmente se interessarem. Porque, no geral, os pais chamam a adolescência de aborrecência. Se você já tem essa postura em relação à adolescência, já vai mal. Não vai dar certo. Quer dizer, quem teve filhos deveria saber que os filhos iam passar por essa fase, que é uma fase difícil, porque é trabalhosa. Mas o filho que vai mandar, um pai que vai mandar seus filhos amanhã para a escola, vai levar na escola, viu a reportagem, acha que é bastante provável que seu filho vai ter contato com a droga ali na classe, na hora do recreio, na entrada ou na saída de alguma forma com um amigo e tal. O que ele deve falar para o seu filho? Evite, faz mal, é preocupante. Qual é o discurso? Verdade. Né? Tem o lado bom da droga, tem o lado ruim da droga, tem um monte de gente que experimenta, é verdade, só que tem um monte de consequências. Então, meio que falar a verdade, claramente, e não falar isso não faz mal, você vai morrer com isso, você vai ficar viciado. Eu tenho um monte de amigo que usou e já parou, né? Adolescente fala, eu uso, depois a hora que eu quiser eu paro. Então, não adianta usar frases mais ameaçadoras que eles qual que seria o perfil do jovem que experimenta? Tem um perfil, assim? Acho que isso não tem mais, né, Jaqueline? Não tem. Todo mundo é passível de experimentação. Agora, uma coisa que eu venho observando já faz até alguns anos, não é uma coisa muito recente não, é que cada vez menos chega no consultório essa coisa da preocupação pela experimentação. Tem muitos adolescentes que dizem, eu não quero experimentar. Não quero, não uso, não quero. Tem outro projeto na vida? Não, tem outras coisas.
coisas, eu acho que deixou de ser aquela coisa tão atraente, tão maravilhosa. Que deixasse ele rejeitado pelo grupo, se ele não experimentasse. Não, isso não existe. Não existe mais. Se existiu até na porque época... quem experimenta não é nem 50%, acho que é 5%, 6%, né, que experimentou algum tipo de droga. Não, é mais. Acho que a experimentação chega perto de 25%. Quer dizer, mas sobram 75%. Acho que você está falando uma coisa muito importante. Sobram 75%. De cada quatro, um experimentou. Então não é. Tipo assim, tem 3 amigos que não experimentaram, né? Então, assim... Não é isso tudo. Mas acho que outra coisa que passa na cabeça dos pais de adolescentes é: meu filho vai experimentar, mas será que ele vai ser aquele que vai ficar na droga e ficará dependente e depois não vai conseguir sair e vai ter que fazer um tratamento complicadíssimo, delicadíssimo? Como é que o pai vai saber se seu filho vai ser aquele que o gatilho vai ser ligado e ele não... Não, ele não vai saber. Assim, não tem muito como a gente saber. Essa coisa de educar filhos, ela é mesmo uma aventura. Assim, a gente não tem como saber. Nós, profissionais da área, a gente também não tem como saber. A gente faz de tudo, tentando cercar todos os aspectos que possam resultar numa felicidade no final da educação do filho. Até mesmo esse adolescente fala assim: eu não quero experimentar e não quero. Pode ser que daqui a um mês ele resolva experimentar, porque adolescente uma hora quer, outra hora não quer, uma hora é bom, outra hora não é bom, muda turma, muda tudo, eles mudam de opinião. Ok, não quer, tá bom, respeita, Agora, ele não tem que experimentar. Quer? Tá, vai ter seus riscos e pode ficar dependente, ou não. Também não dá para saber. Tem uma coisa muito importante da gente dizer, que é assim, muitas vezes o uso de substâncias psicoativas, ele é feito na tentativa do adolescente controlar alguma dificuldade, alguma insegurança que ele esteja sentindo. Então aí a gente já tem que começar a pensar que casos de depressão em adolescentes e crianças têm aumentado. Por conta dessa passagem da modernidade para contemporaneidade, por conta dos novos valores que existem hoje na vida das pessoas, etc, etc. Pode até ser, a gente pode fazer outros programas sobre isso, né? Então, assim, como é que a gente vai saber? Como é que o pai vai saber? Os pais vão saber? Então, assim, fica atento, assim, esteja com o seu filho, percebe, ele está mais triste, ele está mais preocupado, aquela escola está exigindo demais dele, os próprios pais estão exigindo demais dele. Eu me lembro que uma vez um paciente me disse assim: bom, mas para ser isso que eles querem que eu seja, eu estou usando cocaína. Porque o cara precisava ser super qualquer coisa. Né? Eu acho que nós pais também, quando diz assim, não temos que preparar a estrada, vamos nossos filhos para a estrada do jeito que ela está, né? Não adianta ter uma estrada ladrilhada de brilhante. Uma coisa que me impressiona é a gente não prepara os nossos filhos para perderem. A gente sempre acha que eles vão ganhar. Nossa filha é a mais linda, o nosso filho é o mais bacana, o emprego deles vai ser o mais sensacional, tudo da gente vai ser incrível. E não é. A gente escorrega, cai, fica doente, levam fora, o mais bacaninha da escola não quer namorar a minha filha. Mas isso sempre foi assim ou isso é um fenômeno recente, em que, digamos, o sucesso virou uma marca muito presente nas famílias, né? E essa cobrança para você ser alguém bem-sucedido aumentou a carga de tensão para as crianças? Dá para saber? Eu acho que depende de cada família. Eu acho que tem também um outro lado, a família que de repente não exige quase nada e também não está presente e eu tô indo viajar, vou ficar um mês fora e você fica aí. Então assim, isso também vai deixar ele mais vulnerável a esse tipo de experimentar, arrumar uma família, entre aspas, né? Uma família substituta que pode ser o traficante, que é um cara que fica ali em cima, os amigos que usam droga formam um grupinho, o adolescente que é mais tímido, ainda nem falando de depressão, mas às vezes uma timidez, uma dificuldade para se relacionar, sem dar nome de transtorno psiquiátrico nenhum, mas é uma dificuldade, isso também vai propiciar, porque às vezes ele encontra numa droga ou álcool, qualquer substância psicoativa que vai deixar ele mais relaxado, ele vai conseguir falar, chegar nas meninas, ele consegue ser alguém daquele jeito, então ele vai também aumenta o risco, né? Então são coisas da característica de $1 milhão, eu acho que na verdade... Foi uma coisa, na nossa geração, as pessoas não bebiam para conseguir chegar nas meninas e etc, etc. Aumentou o leque de oferta de substâncias psicoativas. E ainda bem, era exatamente o que eu ia comentar. A gente vê que quando a gente fala de drogas ilegais, você tem 25%, quando a gente fala de droga, de álcool, a gente vê que sobe exponencialmente, quer dizer...
mais de 65% de adolescentes com mais de 16 anos já bebem, né? Não sei dizer se bebem muito ou se bebem, mas bebem. E depois dos 19, então, aí, bom, já é quase uma vida adulta, 80 e tantos por cento. Então, a pergunta de $1 milhão é, liberando a maconha, por exemplo, você levaria o consumo da maconha a esse mesmo nível, justamente pela facilidade, já que a droga o álcool é a droga permitida, ou é melhor que continue como está, porque isso contém o número aí em menos de 10%, daqui a pouquinho, depois do intervalo. A pergunta, brincando aqui, a gente disse de $1 milhão é, se legalizar a maconha, ela vai produzir um aumento de consumo ao ponto de chegar, por exemplo, a esses níveis 60%, 80% do consumo de álcool entre os jovens? O que vocês acham? Ainda é a proibição um inibidor do consumo ou da entrada dos jovens nessa droga, uma vez que a maconha é a droga ilegal mais consumida até hoje, aí na faixa dos 10%, né? O que vocês acham? Eu temo por esse aumento, não necessariamente igual ao álcool, porque também tem a questão cultural, o álcool tem uma função já mais longa na nossa história, né? A maconha é uma coisa mais recente, eu acho que não chegaria talvez aos níveis do álcool, mas eu temo pelo aumento do consumo, porque pela facilidade. Por nada, vai ser mais fácil e vai existir uma trava a menos, né? Eu vou fazer uma coisa que, pode, né? E eu temo por isso, eu acho, liberando a coisa. Talvez aquele adolescente que fala assim, eu não vou usar, não quero usar, porque isso talvez tenha uma questão ilegal, eu não quero fazer uma coisa que não é legal, tal. Talvez tenha isso já na cabecinha deles, vai ser uma trava menos. Na sua clínica, rapidamente, quer dizer, você diria que o dano da maconha é pior do que o dano do álcool? Não, eu acho que os dois se equivalem. Tem danos. É difícil dizer qual que é pior, né? Porque tem um lado e tem outro, é muito difícil dizer qual que é o pior. Eu queria arriscar. O que você vai achar? Mas assim, eu acho que o dano do álcool, na clínica, pelo menos o dano do álcool é muito maior do que o dano da maconha. Em primeiro lugar, porque eles usam muito mais álcool do que maconha, né? Assim, pela própria natureza. Geladeira, né? Pela própria natureza da substância, não estou nem pela própria natureza da substância, nem sei se tanto pela disponibilidade, aí eu discordo um pouco de você, é pela questão da cultura, eu concordo com você plenamente e tal. Porque a disponibilidade hoje em dia disse maconha. Quem quiser compra. Eu digo que o álcool tem em casa, né? O pai, eles roubam de casa. E aí isso também é uma outra questão, que assim, a maconha realmente não faz parte da nossa cultura e nenhum país que tenha flexibilizado a disponibilidade da droga experimentou um grande aumento, assim, um aumento realmente assustador. Eu li uma vez que houve um aumento em Portugal expressivo. Mas não chega, né? Não chega a acompanhar o nível do álcool. Do nível do álcool e tal. Então assim, e mesmo Portugal é dos países mais novos que flexibilizaram o uso da maconha, né? Porque assim, ninguém liberou, ninguém legalizou o uso da maconha, é importante que se diga. As pessoas costumam dizer, mas a Holanda legalizou. Não legalizou. Todos os países flexibilizaram, né? Flexibilizaram o consumo dessa substância. E nenhum deles apresentou uma preocupação, né? Um aumento a ponto de a gente ter que se preocupar. Puxa, agora ficou muito pior do que era quando era proibido. Porque a questão, quando a gente fala da importância da legalização, a questão é tirar da esfera da criminalidade. Né? Então, como a maconha é a droga, a substância mais consumida, então, se a gente consegue resolver essa coisa da legalização da maconha, não é nem da liberação. Hoje tem uma liberação. Quem quiser usa e não se responsabiliza, não faz nada. Se a gente consegue colocar isso sob lei, e uma lei que seja conhecida de todos e que seja cumprida, a gente tira as pessoas da esfera da criminalidade, que é isso que nos preocupa por demais. Eu pedi vários conselhos para vocês, para os pais, mas na suposição de que ainda haja um adolescente acordado agora e que vai para a escola amanhã de manhã ou que assista a uma das nossas reprises amanhã, o que vocês diriam para eles, assim, diretamente? Esses que estão morrendo de vontade de experimentar ou que já usam, enfim, qual é a palavra de ouro
para um adolescente curioso, ansioso, enfim, com tudo que a adolescência pesa sobre um ser? Acho que procurar, talvez, informações de várias formas, né? Não só... Porque às vezes tem muita informação entre os amigos, né? E tem muito mito aí. Quando você chega um adolescente no consultório, você começa a falar de drogas e passar informações, eles ficam assim, ávidos por... É mesmo? Como é que é? Então, eles falam muito, mas é tudo muito... São mitos, né? Então, acho que é importante realmente ir atrás de informações. Aí ele decide, né? E a palavra que eu diria é consequência. Eu acho que a gente tem tirado dos adolescentes de hoje em dia essa percepção da consequência, né? Hoje em dia, nas escolas, você já não é mais reprovado se você bombar em uma ou duas matérias. No nosso tempo chamava bombar, né? Os pais já não conseguem fazer com que os filhos se responsabilizem pelos seus atos. Olha, você fez isso, então agora tem essa consequência. Então, o que eu digo para os adolescentes é assim, olha, tem consequência. Não é como tomar um copo d'água. Existe uma consequência. Vamos avaliar as consequências e ver se você está afim de pagar, né, de correr o risco de pagar por elas. Assim, falar, não, eu topo as consequências e eu quero mesmo assim. Então tá, perfeito. De graça nem almoço, né? Não dá. Sai da mamãe. Existe o lado bom e existe o lado ruim de todas as escolhas. Né? Muito obrigada. Mônica, muito obrigada, Jaqueline. Vocês foram ótimos. Obrigada a você também que acompanhou, entre aspas, até aqui. Voltamos terça-feira. Até lá.